Pegue a sua Bíblia e abra comigo em Josué capítulo 5, por favor. Versículo de número 10, fazendo favor. Josué. Leia comigo, por favor. Diga assim: estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa. Que dia? No dia 14 do mês, à tarde. Aonde eles celebraram? Nas campinas de Jericó. E ao outro dia depois da Páscoa, neste mesmo dia, eles comeram do fruto da terra, pães ázimos, espigas tostadas. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra. E os filhos de Israel não tiveram mais o maná. Porém, no mesmo ano, repete comigo, no mesmo ano, com boca aberta, vamos lá, no mesmo ano, comeram dos frutos da terra de Canaã. Olha para o irmão e diga: esse ano ainda você vai comer dos frutos da sua Canaã. Você vai viajar para a sua Canaã, vai dormir na sua Canaã, vai morar na sua Canaã. Eu vou profetizar: esse ano ainda você vai comer dos frutos de Canaã. Pelo amor de Deus, quem acredita, uma mão é pouco, levanta as duas, dá um glória a Deus e aplauda Jesus com alegria. Oh, aleluia. Senta aí, por favor. A Bíblia Sagrada diz que Josué, ele estava acampado nas campinas de frente de Jericó, numa terra chamada Gilgal. Ele estava de frente de Jericó, de frente. Os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal e na frente deles estava Jericó. Por que eles estavam ali? Porque Jericó não era uma cidade. Jericó não era uma cidade. Jericó era um portão. Era o portão da terra de Canaã. Se eles quisessem entrar na terra prometida, eles tinham que passar por Jericó. Aquelas portas tinham que se abrir. Então, o que a Bíblia diz que o rei de Jericó fez? Ele fechou os portões da cidade. E os portões da cidade estavam fechados. Olha como a Bíblia diz: fechados, rigorosamente fechados. Repete comigo, vamos lá: fechado, a mão fechada, vamos lá, ó. Fechado, rigorosamente fechado, por causa de Josué. Porque Josué não ia entrar em Jericó para ser mais um. Ele ia entrar em Jericó para dominar e conquistar Jericó. É porque quando ela abrir, você vai dominar aquilo lá. E o diabo sabe que você não é qualquer um. Prega para o irmão do lado e diga para ele: você não é qualquer pessoa. Diga para ele: se você entrar na empresa, você vira dono dela. Se você, eu estou dizendo em nome de Jesus, se você comprar um lote, o lote vira fazenda. Se você tiver uma semente, a semente vira uma floresta. Se você tiver um boi, o boi vira uma boiada. Quem está aí, levanta a mão e dá um glória a Deus. Faz assim, ó, diga assim: na minha mão tem uma semente. Fecha a mão. Quanto vale essa semente? Na sua mão. Na sua mão ela vale uma floresta. Quem está aí, levanta a mão. Então o que acontece? O diabo, sabendo do potencial de Josué, Bruno, do potencial de cada um de nós, quando você está diante daquilo que Deus quer fazer na sua vida, ele não só fecha, ele fecha de forma rigorosa, para você desistir, entendeu? Para você desanimar. Eu não quero mais não, eu vou desanimar, porque ele sabe que se você passar por aquela porta, a vitória não vai ser pequena não, ela vai ser muito grande na sua vida. Quem está comigo? Quem está ligado? Diga assim: vai cair. Diga: vai cair. Então, Deus, ele desce para falar com Josué e mostrar para Josué como é que ele abre aquela porta fechada. Diante de porta fechada, a gente não desanima. Tem atos proféticos capazes de liberar para você esse milagre. Quem acredita, dá um glória a Deus. Então, olha só, deixa eu estudar com você uma coisa muito importante.
Põe o 5:10, eu vou lendo e vou ensinando. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde nas campinas de Jericó. Verso 11. No outro dia, depois da Páscoa, no dia seguinte depois da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram do fruto da terra, pães asmos e espigas tostadas. Verso 12. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra. Os filhos de Israel não tiveram mais o maná, porém nesse mesmo ano comeram dos frutos da terra de Canaã. 40 anos Israel comeu o pão que Deus mandava do céu, chamado maná. Era um milagre. A Bíblia diz que eles acordavam de manhã e o pão estava lá na porta da casa de cada pessoa, e eles colhiam o maná. 40 anos no deserto, e eles comiam o milagre do maná. Aí eles acamparam em Gilgal. Acamparam aonde? De frente de Jericó, na entrada da terra de Canaã. Aí o povo de Israel começou a ver que a terra de Canaã dava frutos, e eles foram lá e colheram os frutos da terra de Canaã. No dia em que eles comeram do fruto da terra de Canaã, o maná parou de cair. Pergunta para mim, por quê? Porque maná era um milagre que Deus dava todo dia. Só que não é plano de Deus que você viva de milagre. Pastor, esse mês aconteceu um milagre, aí no outro mês, pastor, ora para mim que eu preciso de outro milagre. Aí no outro, não. Deus não tem plano de sustentar a igreja, de sustentar você com um milagre. O dia em que a terra produziu para o povo de Israel, que eles comeram do fruto da terra, a Bíblia diz que Deus não teve mais que mandar maná do céu. Acabou a era de milagres, porque agora a provisão de Deus era diária na vida deles. Milagre é uma intervenção divina para uma coisa que não tinha mais jeito. Se Deus não fizesse, você ia morrer. Você não pode viver disso o resto da vida. Pastor, é o fio da navalha todo mês. Pastor, é todo mês, é no limite. Deus faz um milagre. Isso vai acabar, porque a terra vai trabalhar para você, e você vai comer o melhor dessa terra. Levanta a mão assim, ó. Bate na mão do irmão e diga: você vai comer o melhor dessa terra. Quem crê nisso, dá um glória a Deus. Essa é a promessa de Deus. A promessa de Deus é que o seu salário seja tão grande que você não precisa mais pedir emprestado, nem ficar orando para cair o Pix lá no banco. Pastor, estou orando para cair um Pix lá. Não vai precisar orar para isso, porque o salário que Deus vai te dar vai sustentar a tua casa e a tua família. Eu ouvi um glória a Deus aí em algum lugar. Quem crê nisso? É para isso que a muralha vai cair, para que você não tenha que viver de milagre, para que você tenha sustento divino na sua vida, de tal maneira, você não precisa ficar orando. Pastor, ora para mim. Não vai precisar de eu orar para você, porque você não vai ficar doente. Quem está aí, dá um glória a Deus. Foi isso que aconteceu com Israel. Parou os milagres, porque agora eles não tinham mais necessidade de milagres, porque Deus estava sustentando eles, a terra estava provendo para eles tudo o que eles precisavam. Continua, olha só, verso de número 13. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, o que Josué fazia? Todo dia ele ia lá diante das muralhas, e ele ficava parado diante das muralhas, e o portão da muralha fechado. Ele estava tentando achar uma saída. Como é que eu vou entrar nessa cidade que estava fechada? Todo dia Josué ia lá para tentar descobrir uma maneira de entrar dentro de Jericó, e ele não conseguia. Josué representa você, que está diante de um problema e todo dia ora para esse problema ser resolvido, e o problema não resolve. Quem está aí, gente? Tá dando? Eu estou comunicando com você? Está dando para entender? Então não é privilégio ou problema só seu, de ter um problema na sua frente e não conseguir resolver. Josué todo dia, ele ia diante da cidade, e as portas fechadas e a muralha de pé, e ele ficava lá se perguntando: como é que eu vou passar por cima desse problema? Como é que eu vou vencer essa situação? Como é que eu vou vencer esse problema? Eu vou derrubar essa muralha. A muralha
Passavam, para você ter uma ideia, a muralha era tão larga que passava um carro em cima da muralha. A muralha era tão larga, a largura da muralha era tão grande, que tinha casas em cima da muralha. Josué, Samuel, todo dia, ele ia diante daquele problema e ele ficava assim: meu Deus, como é que eu vou resolver esse problema? Tem situação, irmão, que humanamente falando não tem jeito, mas Deus vai descer do céu para te ajudar. Pega na mão do irmão e diga assim: Deus vai descer do céu. Eu vou repetir até alguém dar um glória a Deus. Deus ajuda todo mundo e Ele vai descer do céu para te ajudar. Eu vou dizer de novo: Deus vai descer do céu e Ele vai te ajudar. Você crê nisso? Olha só, todo dia Josué diante da muralha, e ele: como é que eu vou passar essa muralha? Como é que eu vou enfrentar esse problema? Josué levantou os olhos, ao olhar para cima, ele viu um homem em pé, empunhando uma espada. Ele aproximou-se daquele homem e perguntou: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Um dia que Josué estava orando diante da muralha: como é que eu vou fazer para derrubar a muralha? De repente ele levanta os olhos, o que Josué vê? Ele vê um soldado com uma armadura linda, um elmo na cabeça lindo, uma espada maravilhosa nas mãos, uma armadura brilhante. Josué vê aquele homem poderoso com a espada na mão. Josué gritou para ele assim: quem é o Senhor? O Senhor é do meu exército? Ou o Senhor é meu inimigo? Porque Josué não conhecia todos os soldados que ele tinha. Então ele perguntou assim: o Senhor é dos nossos ou dos nossos adversários? Aí o homem respondeu para Josué assim, verso 14: então o homem lhe informou: não sou dos teus, nem pelejo contra ti. Diga assim: eu não sou igual a você, não sou dos teus e não luto contra você. Quem Deus vai enviar não é igual a você. Vou dizer de novo: quem Deus vai enviar para te ajudar não é igual a você, nem tampouco é igual ao teu inimigo. Quem está aí, levanta a mão. Olha o que o homem disse para Josué: eu não sou dos teus, nem pelejo contra ti. Eu venho com a responsabilidade de comandante do exército do Senhor. Ele falou assim: ó, eu não sou do teu exército, nem sou do teu inimigo, mas eu sou o general dos exércitos de Deus. Agora olha o que ele disse: Josué, até agora você está lutando sozinho. Porque ele disse: eu não sou dos teus. Quando se trata de Deus, a gente não diz assim: o meu Deus. É como se Deus estivesse do lado da gente. Você acredita que um anjo é contra você? Não. Você acredita que um anjo não é com você? Também não. Só que o anjo disse assim: olha o que o anjo disse, o general do exército de Deus: eu não sou teu inimigo, mas também não sou do teu exército. Josué estava até aquele momento lutando sozinho. Ele falou assim: eu sou general dos exércitos de Deus, ó, eu estou acima dessa batalha aí, ó, eu estou acima dessa guerra aí, ó. Mas o senhor não está conosco? Não estou com você. A minha responsabilidade é do exército de Deus. Só que aí ele disse assim, Josué, ele põe o rosto no chão. Aí prostrou-se com o rosto em terra Josué, em sinal de reverência. E ele indagou, e Josué perguntou: que mensagem o meu Senhor manda para mim, manda para o seu servo? Olha o verso 15. O chefe dos exércitos de Javé respondeu a Josué: descalça a sandália dos pés, porque o lugar em que estás, em que pisas, é santo. E assim procedeu. Aí o anjo falou com ele assim, o mesmo que falou com Moisés, né? Porque quando Deus apareceu para Moisés, Deus falou com Moisés assim, ó: tira a sandália dos pés, porque agora o negócio virou outro, agora ficou santo. E agora o anjo diz para Josué: tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. O que eu estou tentando te dizer? Você pode ser crente e estar lutando sozinho, se você não seguir as orientações de Deus. Quem está aí? Pergunta para o seu irmão se ele é bom para seguir orientações. Esse mesmo anjo, no capítulo 6 agora, ele começa a dizer para Josué o que Josué tem que fazer para derrubar as muralhas. Por quê? Porque quando uma porta está rigorosamente fechada, você derruba ela com atos proféticos. Quem está aí?
Na minha vida eu aprendi a fazer atos proféticos, Luciana, para resolver problemas que ninguém consegue resolver. Eu dei o testemunho da minha irmã Janaína aqui quarta-feira. A Giana, quando a Rafaela nasceu, a Rafa tá ali, ó. Rafa tem alguns anos já, né, Rafa? Esposa do doutor Leandro. Quando a Rafa nasceu, a Giana foi atacada por demônios, por feitiçaria. Fizeram um feitiço para ela, que ela começou a enlouquecer. E ela tinha acabado de ganhar o bebê. Ela não amamentava, ela não cuidava, ela não dava banho na Rafaela. Por isso que a Rafaela, ela me trata como pai. Porque eu comecei, como eu era o mais novo e ficava em casa, eu que olhava a Rafaela o tempo todo. Ela ia fazer comida, ela via vidro na comida, ela via caco de vidro na comida. Então ela parou de comer, parou de amamentar, parou tudo, em depressão profunda, aquela coisa. E a gente já era crente, a gente já ia na igreja, e eu orava para ela, não resolvia. Porta fechada, rigorosamente fechada. Eu falava, Deus, eu fiz tudo o que eu sabia para tentar resolver o problema dela, e eu não conseguia resolver, você acredita? Não conseguia resolver o problema dela. E aí Deus me disse: eu vou te ensinar ato profético que derruba a muralha. Porque quando o diabo luta contra um crente, ele não vem igual ele vem contra o ímpio lá fora. Ele já sabe que você vai vir na igreja, ele já sabe que você vai vir orar. E então ele traz um problema. O problema que ele traz para o crente é um problema, é o que a Bíblia diz, fechado, rigorosamente fechado. Ele já tem a estratégia de defesa, porque ele já sabe o que você vai fazer. Então você tem que surpreender o mal, fazendo o que ele não espera que você faça. Isso é um ato profético. Ato profético é quando eu faço o que o diabo não espera que eu faça. Porque ele já sabe que você vai orar, que você vai fazer um jejunzinho até meio-dia. Ele já sabe que você vai acordar 3 horas da manhã e vai dar uma choradinha. Ele já sabe de tudo isso, então ele está preparado para não abrir a porta diante das suas ações. Então você precisa aprender com Deus a fazer algo que o diabo não espera, para derrubar aquilo que ele está construindo na sua vida. Pegou? Pergunta para o seu irmão, entendeu aí? Quem entendeu? Levanta a mão. Então, pastor, eu estou com um problema, mas eu já fiz de tudo. Você não fez de tudo, você fez de tudo que você sabe. Agora você precisa aprender com Deus o que Deus quer que você faça. Esse anjo aqui, ó, ele desceu para ensinar Josué o que Josué tinha que fazer. E olha o que ele disse para Josué, capítulo 6, fazendo favor. Olha o que ele disse para Josué. Os portões de Jericó estavam muito bem trancados, a fim de que os israelitas não pudessem invadir a cidade. Ninguém podia entrar nem sair da fortaleza. Continua. Então o anjo, aquele anjo falou com Josué assim: eu estou entregando nas tuas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. O anjo, aquele anjo que mandou Josué tirar a sandália, falou assim: ó, mesmo com os portões fechados, eu estou dando na tua mão. Faz assim, ó, estou dando na tua mão a vitória. Bate na mão aí, diga: na minha mão a vitória. Não importa quanto tempo ela vai demorar, ela já é sua. Eu vou ouvir um glória a Deus, eu sei que eu vou. Quando Deus fala, está resolvido, querido. Eu vou dizer de novo: quando Deus fala, está resolvido. Não importa quanto tempo ainda demore, a vitória, ela já é sua. Tem alguém que acredita? Uma mão é pouco. Levanta as duas, dá um brado aí, fala alguma coisa e aplauda Jesus com alegria. Uau! Diga: vai cair. Diga: vai cair. Olha o que o anjo falou. Josué, diga assim: Josué, tira os olhos da cidade, não importa se ela está fechada. Deus está entregando na sua mão a vitória total. Aí Josué deve ter perguntado assim: o que eu tenho que fazer? Aí o anjo ensinou para Josué o primeiro ato profético. Olha o versículo 10. Porém ao povo Josué tinha dado ordem dizendo: diga: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu diga: gritai, então gritareis. O anjo falou assim com Josué: você vai chamar os homens de guerra. Quem está aí? Quem é o homem de guerra aí? O que Josué falou? Olha para o irmão e pergunta para ele: está desanimado? Fala com ele, vai lá para trás.
Aqui, senta com essa cara de múmia aqui na frente, não, vai lá para trás. Na frente é homem de guerra. Bate na mão do irmão e fala com ele, ó, frente. Quem senta na frente, irmão, tem que ter cara de leão. Tá, entendeu? A Bíblia diz que os soldados de Davi, eles eram tão violentos que eles tinham cara de leão. Olha pro irmão e vê se você tem com cara de leão. Cara de leão. Entendeu? Olha o que o anjo. Quem tá aí? O calor vai embora. Quem tá aí? O anjo falou assim, ó, pega os homens de guerra e põe na frente. Na frente é quem vai dar ânimo para as pessoas. Você quer ficar com cara de quem comeu e não gostou? Não desanima os outros não. O anjo falou assim, ó, todos os homens de guerra vai ficar na frente. E vão, por quê? Porque quem é de guerra toma posse primeiro, conquista primeiro, vence primeiro, chega primeiro, bebe água primeiro, come primeiro. Quem está aí, levanta a mão. Se sobrar alguma coisa, fica para quem não guerreia. Por isso que a corrente derrubando as muralhas é uma corrente para gente que quer vencer. Quem quer? Agora, segunda coisa, Josué, você vai dar 7 voltas em torno de Jericó. Quantas voltas? Só que você vai dar 7 voltas em silêncio. Como? Por quê? Porque era um teste de confiar em Deus. Deus muitas vezes vai mexer com o seu brilho, com o seu caráter e com a sua personalidade para saber quem você é. Sabe por que eu brinco com eles igual eu estou brincando aqui? Porque eu quero saber quem ele é. Ele está ganhando dinheiro, ele está prosperando. Agora eu quero saber se ele continua obediente igual o primeiro dia que ele chegou aqui e não tinha nada. Sabe com quem que eu aprendi isso? Sou Edno, com Deus. Antes de Deus te dar vitória, Ele vai testar quem você é. Ele não vai te entregar grandes coisas sem saber exatamente quem e o que você é. Olha o que Deus disse para Josué: você vai dar 7 voltas calado. Sabe o que é isso? Confiança. Porque o povo de Jericó ficava lançando blasfêmias. O pessoal passava marchando, pode ficar sentado. O pessoal passava marchando em frente de Jericó, e a turma começava a gritar: safado, sem vergonha, vem cá que eu quebro vocês no pau. E o povo tinha que passar como? Calado. E o povo gritando: vagabundo, sem vergonha, você não vale nada, mexendo com um brilho. Sabe por quê? Porque Deus queria saber se eles iam passar pela afronta. Como? Calado. Você quer vencer sua batalha, irmã? Fica em silêncio diante de quem te ofende. Fica em silêncio diante dos seus problemas. Porque você quer tirar o combustível do inimigo? Fica em silêncio. Olha para o irmão e diga para ele: quer tirar o combustível do inimigo? Porque o que dá combustível ao inimigo é o que você fala. O que faz o inimigo ficar forte é como você age diante das adversidades que ele põe para você. Quem está aí? Então olha para o irmão do lado e diga assim: quero ver você dominar sua boca. Fala com ele. Quem está aí? Porque eu chamei o Léo ali. Qual que é? Se ele não tem o Espírito Santo, qual que é a reação? Amém? Não é assim? Controlar a boca é o segredo para vencer qualquer batalha na vida. Por isso Deus disse para Josué assim, ó: caminha em... Agora imagina para a irmã, essa irmã que está do seu lado, caminhar em silêncio diante do problema. Está faltando arroz, a luz está cortando, está faltando água, e ela caminhando assim, ó, caladinha. Pergunta para a irmã: tu consegue, minha irmã? Diante da afronta, olha o que a Bíblia diz: Pedro,
entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Que sabe o que é confiar em Deus? Fica calado. Você não entregou para Deus? Fica calado, confia nele, porque o mais Ele vai fazer. Repete, o mais. Então, eu sei que todo mundo aqui tem um adversário. O seu grande desafio, o grande desafio de vocês diante do adversário é ficar o quê? O silêncio dos pentecostais. É quando Deus ele exige silêncio diante de um problema grave. Por quê? Provérbios 18, 21. Põe para mim. Olha o que diz Provérbios 18, 21. A morte, repete, a morte e a vida está onde? Dependendo do que você falar, irmã, como é o seu nome? Isabela, dependendo do que você falar, a coisa piora. Tem morte. Dependendo do que você falar, tem vida. Porque a vida e a morte está no poder das... Olha o que diz Tiago, capítulo de número 3. Olha o poder do silêncio. Tiago, capítulo de número 3. Põe para mim, fazendo favor. Meus irmãos, vamos ler junto? 1, 2 e... Meus irmãos, muitos de vós, sabendo que receberão mais duro juízo. Ou seja, quem ensina vai ser mais cobrado. Continua. Afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca no falar, olha para o irmão e diz assim: se você não pecar com as palavras, você é o quê? Você fica perfeito. Porque o que te deixa imperfeito é o quê? É o que sai da sua boca. Dependendo do que você fala, irmã, estraga tudo. Quem está aí? Olha o que Deus está dizendo, Márcio. Se alguém não erra na hora de falar, essa pessoa é o quê? Perfeita. A sua vida fica perfeita. Por que a sua vida não está perfeita? Por causa daquilo que você fala. Entendeu, Cláudio? Então, a vida e a morte depende do que a gente fala. Por isso Deus pediu para Josué o quê? Silêncio. Diante de quem está te criticando, de quem está zombando de você, de quem está falando mal, de quem está te perseguindo. Qual que é o segredo? Fique em silêncio. Tira a arma do inimigo, calado. Por quê? Porque se você não errar com as palavras, a sua vida fica perfeita. Vamos ler junto? Tal pessoa que não erra, né, não peca com as palavras, essa pessoa é o quê? Perfeita. Sendo igualmente capaz de dominar seu próprio corpo. Você domina tudo na sua vida se você consegue dominar a sua palavra. Continua, verso número 3. Ora, ao colocarmos freios na boca dos cavalos, para que ele nos obedeça, conseguimos controlar o que, gente? Você põe um negócio na boca do cavalo. O cavalo é um monstro de forte. Ele é um monstro de forte. Mas você põe um negocinho assim na boca dele. Controlou a boca, você controla o corpo inteiro. Olha para o irmão e diz assim: se você controlar a sua boca, fala com ele. Semana que vem a muralha está no chão. Eu vou dizer para ver se alguém reage. Se você controlar essa boca grande, a semana que vem a muralha está no chão. Quem crê, dá um glória a Deus aí. Agora olha só, verso 4. Observai, por exemplo, os navios. Embora sejam de grande porte e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno. Um navio gigantesco. Um navio gigantesco. O que controla um navio gigantesco como esse aqui? Ó? Tem aí? O que controla um navio gigantesco como esse aqui? O que controla ele é um negócio de 1 metro, que fica lá na popa do navio. Sabe onde é a popa do navio? Na frente ou atrás? Eu aprendi onde é popa e aonde é proa com a minha mãe, porque ela falava assim: eu vou te dar uns tapas na popa. Eu sabia que popa é atrás e proa. Você já deu um tapa na popa do menino? Quem já ouviu a mãe falar assim?
Mineiro fala assim: eu vou te dar um tapa na sua popa que você vai ver. Porque popa é atrás. Então, o navio desse tamanho é controlado por um leme desse tamanhozinho. O que a Bíblia está tentando dizer? Que coisas grandes, repete, são dominadas por coisas pequenas. Pega na mão do irmão e diz assim: grandes problemas, grandes muralhas são dominadas, vencidas por coisas pequenas. Continua. Do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo, no entanto se vangloria de grandes realizações. Vede como um bosque imenso pode ser incendiado apenas por uma fagulha. Olha o que a Bíblia diz: que do mesmo jeito que um pequeno leme governa um navio e um pequeno freio domina um cavalo, a sua língua domina a sua vida. Olha para o irmão e diz assim: a sua língua. Aonde está o seu problema aí? Olha para o irmão, aponta para lá e diga lá: lá seu problema. Fala com ele: lá. Olha que aquela é grande, hein? Essa é grande. Aquilo ali. Deus está dizendo assim: uma fagulha põe fogo numa floresta, e o que sai da sua boca pode destruir um casamento, destruir uma família, destruir uma igreja, destruir uma vida financeira, destruir e manter a muralha de pé na sua vida. Aqui ó. Fala com o seu irmão: nós vamos batizar só a sua língua da próxima vez. Sabe que tem jeito? Batizar só a língua. Por quê? Por isso, quem está aí? Por isso Josué disse assim: vocês vão dar 7 voltas, e essa corrente de Jericó, você vai fazer o voto de ficar pelo menos 6 horas em voto de silêncio, de manhã até meio-dia. Não é dormindo não, tá? Eu vou fazer, pastor, de meia-noite às 6 da manhã. Não, de dia. Mas eu trabalho. Aí quem te perguntar você responde. Mas você vai ficar como? Voto de silêncio. É pior do que o jejum de comida. Fazer jejum de palavras. Quer ver? Põe o cronômetro aí para mim. Põe o cronômetro aí para mim. 7 minutos de jejum de palavras. Você não vai conversar com ninguém, você só responde o que eu te perguntar. Primeiro minuto você já está incomodado. Você vai ficar dizendo: doido para falar. 7 minutos, começa aí, fazendo um favor. Põe para mim. Eles não estão esperando, então vai demorar um pouquinho. Então, a língua, ela é como uma fagulha que põe fogo numa floresta. Quem domina a língua, domina a vida. Põe o próximo versículo, verso 6. Semelhantemente, a língua é fogo. Diga comigo. Fala para o irmão do lado aí: a língua é fogo. Começou, 7 minutos, solta aí. Jejum de palavras. A língua é o quê? Fogo. Já falou. Viu? A língua é o quê? Fogo. A língua é fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro. E não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência, como acaba ela mesmo incendiada pelo inferno. A língua pode destruir todo o projeto de Deus na sua vida de vitória, incendiar a sua vida e depois te julgar no inferno. Por isso Deus disse para Josué: você quer vencer essa muralha? Dê 7 voltas em silêncio. Dê 7 voltas em silêncio. Quem está aí? Quem está ligado? Viu? É difícil, né? Por quê? Porque o diabo sabe que dependendo daquilo que a gente fala, a desgraça ela está liberada. Está liberada a dor e o sofrimento. Então Deus disse assim para Josué: Josué, as 7 voltas, o primeiro ato profético que você vai fazer é o seguinte: as 7 voltas que você vai dar em silêncio, até a hora que eu disser para você grite. Quando eu falar grite, aí você grita, porque esse grito é o grito de louvor que sai de dentro do ser humano. Olha o que a Bíblia diz. Êxodo
por favor, 14:14. Êxodo 14:14. O Senhor pelejará por vós, se você ficar o quê? E vos calarei, se você ficar calado. Se você ficar calado, a espada de Deus vai descer na sua guerra e vai dar vitória para você. A mão glorifica, viu? Eu vou dizer de novo: se você ficar calado, a espada de Deus desce na sua batalha para te dar vitória, para fazer você vencer, para fazer a sua casa vencer. Mas o que está dependendo? O seu silêncio, porque são suas palavras que estão atrapalhando Deus de operar. Quem está ligado? Põe para mim. Agora, Deus disse assim: Josué, você vai ficar calado até a hora que eu disser gritar. Por que Deus manda gritar? Porque se você grita na hora certa, o seu grito vai produzir um terremoto divino na sua vida. Porque o terremoto de Deus é diferente do terremoto de Satanás. O terremoto do diabo vem de baixo para cima para provocar dor, tristeza e sofrimento. O terremoto de Deus é quando você louva a Deus, e Ele vem de cima para baixo para libertar, para curar e para transformar. Quem está aí dá um glória a Deus. Ó, já caiu mais 10. Quem está aí? Quem está ligado? Então o terremoto de Deus, ele vem de cima para baixo. E o terremoto de Deus, ele responde ao louvor da igreja. Louvor, não reclamação. Louvor, adoração, não murmuração. Por isso, silêncio. E na hora que eu disser adorai, então adore, porque você vai ver o terremoto de Deus destruindo todas as coisas. Olha só, o que o grito na hora certa pode produzir. Põe para mim, por favor, Lucas 23:46. Lucas 23:46. Olha o grito na hora certa, o que vai produzir. Falta 3 minutos só, viu, gente? E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Continua. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade este era um homem justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente com ele havia seguido da Galiléia estavam de longe vendo essas coisas. Continua. E eis que agora põe para mim Mateus. Eu vou juntar os dois versículos. Mateus 27:50. Mateus 27:50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, tremeu a terra, fendeu as pedras, e abrindo-se os sepulcros, muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Quando Jesus estava na cruz, antes dele ir para a cruz, Pilatos disse assim: você não vai falar nada não? Está todo mundo querendo que eu te mate. E Jesus ficou como? A Bíblia diz que ele ficou em silêncio. Aí Pilatos disse assim: você não sabe que eu tenho poder de te dar a vida e te tirar a vida? Fala alguma coisa. E Jesus em silêncio. Ele foi para a cruz em silêncio. As pessoas bateram nele e ele em silêncio. Humilharam ele e ele em silêncio. Então, humilhação, bater em você, criticar você, não é motivo de você sair falando. Porque Jesus foi humilhado, zombado, apanhou, ele foi criticado, ele foi exposto. E a Bíblia diz em Isaías 53:7 que ele guardou a boca, ele ficou em silêncio, como uma ovelha muda. Ele não falava nada diante de quem oprimia ele, porque Jesus sabia que para Deus agir, o silêncio é a base para Deus operar grandes coisas. 1 minuto, viu, Ezequiel? Aí eu vou deixar você dar um glória a Deus. Quem está aí? Silêncio é a base. Aí quando Jesus foi para a cruz, meio-dia, ele ficou de meio-dia até 3 da tarde assim, ó. Quando foi dando 3 da tarde, a Bíblia diz que ele gritou, ele clamou, ele gritou, ele disse assim: Pai! A única vez que você vai ver Jesus gritar diante do problema dele, ele não gritou qualquer coisa, ele chamou Deus de Pai. Resistiu não, né, irmã? O único momento, 25 segundos, tá? Aí você vai poder gritar comigo.
O único momento, Jesus ele apanhou, sofreu, foi humilhado, arrancaram a barba dele, bateram nele, colocaram a coroa no espinho, e ele em silêncio. Quando ele foi para a cruz, quando estava dando 3 horas da tarde, ele gritou assim, ó, ele clamou assim, ó: Pai! Quando ele gritou, Pai, a Bíblia diz que um terremoto veio de cima para baixo e foi rasgando o véu do templo. Eu vou dizer de novo, ele disse Pai, e um terremoto foi rasgando o véu do templo, quebrando as rochas, ressuscitando mortos. Quem está aí, dá um grito, chama Deus de Pai. 1, 2 e diga Pai. Olha para o irmão do lado e diga: diante do adversário, chama Deus de Pai. Quem está aí, levanta a mão e dá um glória a Deus. Quem tem pai? Quem tem pai? Quem tem pai? Quem tem pai no celestial aqui? Então, diante do problema, pode sentar, Jesus chamou Deus de quê? E aí o que aconteceu? O véu do templo, veio um terremoto que rasgou o véu do templo. A Bíblia diz que quebrou fenda, arrebentou rocha, e os mortos ressuscitaram. Quem está aí? Olha para o irmão e diga: grita na hora certa. Pega na mão dele e diga assim: ó, você vai gritar na hora certa, da maneira certa, e a muralha vai cair. 2 coisas que você tem que fazer para a muralha cair. Número 1, silêncio. Número 2, gritar na hora certa. Quem está aí? Pegaram Paulo e Silas, levaram eles para a prisão, depois de ter dado chicotada neles, e eles em silêncio. Acusaram eles, e eles em silêncio. Bateram em Paulo e Silas, Paulo e Silas em silêncio. Fizeram de tudo com eles, e eles em silêncio. E Atos 16 diz assim, que perto da meia-noite, diga comigo, perto da meia-noite. Quer dizer, diante disso tudo, Atos 16, 25. Diante disso tudo, pegaram Paulo e Silas, Marcos, bateram, acusaram, chicotearam e levaram eles para a prisão. E eles em silêncio. Aí olha o que a Bíblia diz: perto da meia-noite, Paulo e Silas começou o quê? A orar e a cantar hinos a Deus. E os outros presos, eles cantavam tão alto que a prisão inteira começou a escutar aquela música, tudo ensanguentado. Em vez de reclamar, eles começaram o quê? A cantar. Olha para o irmão do lado e diga só: diante do seu problema, da sua muralha, comece a adorar o Deus que você serve. Quem serve um Deus vivo que ajuda todo mundo? Levanta a mão. Eles começaram a cantar. E o que aconteceu? De repente sobreveio um tão grande terremoto que abriu os alicerces, o cárcere, que os alicerces do cárcere se moveram, abriu todas as portas e foram soltas as prisões de todos. 3 coisas aconteceu. Aquele terremoto veio do céu diante do grito de louvor e destruiu o alicerce da prisão. Olha para o irmão do lado, diga assim: toda prisão está sobre alguma coisa. Te prenderam na vida financeira, a prisão está em cima de alguma coisa. Talvez de uma falha que você cometeu, talvez de um erro, de uma palavra errada. É o alicerce da sua prisão. Alicerce da prisão, Pedro, é o erro que eu cometo, que o diabo trabalha em cima daquele erro para me prender. Só que quando Paulo e Silas começou a gritar e a cantar, o alicerce da prisão quebrou, se moveu. O alicerce da sua prisão vai se mover hoje. Pega na mão de 2 irmãos e diga para ele: o alicerce da sua prisão vai se mover hoje. Quem crê, levanta a mão e dá um glória a Deus. Vai ser quebrado hoje. Segundo, a Bíblia diz que todas as portas se abriram. Quando você louvar a Deus na hora certa, todas as portas. Ainda tem gente viva aí? Deixa eu ver. Todas as portas vão se abrir diante do seu louvor. Terceiro, as prisões, as correntes caiu de todo mundo, arrebentou e caiu para o chão de todo mundo. O que é isso, pastor? Deus ensinou para Josué 2 coisas. Você quer derrubar a muralha? Faça o silêncio na hora certa e grita na hora certa.